Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder aqui uma prova que foi para a Prefeitura Municipal de Itatim, Bahia, realizada agora domingo, dia 8 de junho de 2025, realizado pela Banca Instituto MQV. Vamos para as questões de matemática. Primeira questão, pessoal, ela fala: considere um terreno retangular que serão construídas somente casas em formato quadrado, com área de 64 metros quadrados. O terreno tem medida de 24 metros por 80, sendo que o metro quadrado de cada casa custa R$ 7.500. O valor de uma residência nesse terreno custa. Bom, pessoal, primeira questão basicamente simples. Ele fala que tem um terreno total e que esse terreno total ele tem 24 por 80. Nessa questão, pessoal, nesse enunciado pessoal, ele fala que é para ser realizado as questões 11 e 12. Então essa informação ela não vai ser usada muito na questão 11. O que vai ser usado na questão 11 vai ser usada a informação que ele fala que cada terreno de cada casa será construído com 64 metros quadrados. A partir disso, ele fala que o valor de cada metro quadrado ele custa o total de RS de reais, R$ 7.500. E ele pergunta, o valor de uma residência nesse terreno custa? Então observe. Aqui é o valor em metro quadrado de uma residência, ou seja, cada residência tem 64 metros quadrados e cada metro quadrado custa 7.500. Olha que fácil, pessoal. Simplesmente eu vou multiplicar 7.500 por 64. Por quê? Porque cada quilômetro quadrado, cada metro quadrado corresponde a 7.500. Então eu vou fazer 7.500 vezes 64. Multiplico tudo pelo 4. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 4 novamente 0. 5 vezes 4, pessoal, vai dar 20. Coloco o 0 e subo 2 aqui. 7 vezes 4, 28. Com 2 que subiu, 30. Multiplico tudo pelo 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0 novamente 0. 6 vezes 5, 30. Coloco o 0, subo 3. 6 vezes 7, 42. Com 3 que subiu, 45. Faço uma sominha básica. Aqui 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 3, 8. E o 4. Veja se tem alguma vírgula. Observe que não tem nenhuma vírgula. Então o valor aqui, pessoal, vou botar aqui o ponto para separar o milhar. R$ 480 mil. R$ 480 mil, pessoal. Se vocês observarem aí, letra D. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 12, que basicamente é a continuação dessa. Questão 12, pessoal, ela fala: o valor total arrecadado na venda das casas será de... Então agora observe que ele quer o valor total da venda de todas as casas. Agora observe, a quantidade do terreno é essa daqui, para ele separar em quantidade de casas. Ele quer no valor total. Eu só preciso saber quanto vale em metro quadrado a quantidade do terreno. Eu não preciso saber a quantidade de casas, certo? Então eu vou multiplicar a quantidade de terreno. Como eu sei essa área aqui, pessoal, a área de um quadrado, simplesmente eu multiplico um lado vezes o outro. Eu vou fazer 24 vezes 80. Para simplificar, pessoal, eu faço 24 vezes 8 e acrescento o 0 na resposta, porque multiplicação com 0 eu posso fazer isso. 8 vezes 4, 32. Coloco 2 e subo 3. 8 vezes 2, 16. 3 que subiu é 19. Vamos confirmar. 4 vezes 8, 32. Boto 2 sobre o 3. 8 vezes 2, 16, 19. Agora eu acrescento esse 0 que eu não usei. Ou seja, o valor total em metro quadrado aqui, pessoal, será 1.920 metros quadrados do terreno total, segundo o enunciado. Mas ele quer o valor total arrecadado na venda de todas as casas. Pronto. Eu sei que o total em metros quadrados é esse valor, 1.920. E cada metro quadrado desse, cada metro quadrado equivale ao valor de 7.500. Está escrito ali, pessoal, e na questão também. 7.500. Então, como é que eu vou fazer? Da mesma forma, vou multiplicar novamente. 7.500 vezes 1.920. Então vai ficar aqui, pessoal. Eu simplesmente vou colocar a multiplicação aqui, vocês podem fazer. Estou só mostrando o jeito de fazer. 1.920 vezes 7.500. Essa organização aqui é dessa mesma forma aqui, pessoal. Essa multiplicação aqui, ela vai dar 14.400.000. Se eu colocar os zeros aqui, vamos separar a cada 3 para simplificar. Aqui tem 1,00 de centavos, ou seja, 14.400.000. E essa resposta, pessoal, se vocês puderem observar aí, olha só, letra E, certo, pessoal? Duas questões basicamente simples, só envolver um pouquinho de contas. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão.
Próxima questão, pessoal, é a questão 13. Ela fala o seguinte. Questão 13. Sendo x mais 3 igual a 4, o valor da expressão x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 1 é igual a. Então, vamos lá. Ele falou que sendo x mais 3 igual a 4, aí ele quer saber o valor da expressão x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu sei que isso aqui é o valor de x mais 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar esse x e o resultado eu substituo aqui na expressão. Então, vamos isolá-lo. Então, eu deixo o x sozinho aqui. Todo número que tiver do lado do x, para passar para o outro lado, pessoal, ele tem que, basicamente, diríamos assim, pagar alguma taxa, vulgarmente falando. Esse é mais, a taxa que ele paga é virar menos. Então, vai ficar x igual a 4, eu conservo, e o mais 3 vira menos 3. Então, x é igual a 4 menos 3 vai dar 1. Então, esse é o valor de x que eu vou substituir aqui na expressão. Então, onde tiver x aqui, eu vou substituir o valor para encontrar o valor da expressão que ele quer. Então, vamos aqui. Isso aqui vai ser igual a x ao cubo. Então, vai ficar 1 ao cubo menos 3x ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Conservei que já estava. Igual 1 ao cubo, pessoal, é 1. Não é 1 vezes 3 que dá 9. Que dá 3. Muita gente aqui confunde questão de potência. Quando tiver uma potência, pessoal, por exemplo, eu tenho 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, eu repeti o 1 3 vezes. Se for ao quadrado, ele é repetido 2 vezes. Então, 1 ao cubo é 1 vezes 1 que dá 1, vezes 1 novamente que dá 1. Então, aqui vai ser 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado é 1 vezes 1 2 vezes. Vai dar o próprio 1. Menos 1 eu conservo. Igual a 1 menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 1. Então aqui, pessoal, olha só. Vou conservar esse 1 positivo e vou juntar esses dois negativos. Então, 3 com 1 vai dar 4. Só que são duas coisas negativas. Então, vai dar menos 4. Então, isso aqui é igual a 1 menos 4, pessoal, dá quanto? É como se eu tivesse 1 positivo e fizesse uma dívida de 4. Eu vou ficar com menos 3. E menos 3, pessoal, veja só, letra B. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 14. A questão 14, pessoal, ela fala o seguinte. Considere o topo de um poste que forma um ângulo de 75 graus com o objeto que se encontra no solo. A distância entre o poste e o objeto é de 45 metros. A altura do poste equivale a dados. Considere tangente de 75 graus igual a 3,73. Vamos para a análise da questão, pessoal. Ele fala que tem o topo de um poste. Vamos fazer o poste como se fosse basicamente um risco aqui, certo, pessoal? Aqui é o poste, ok. Ele fala que tem o topo aqui. Ele fala, considere que o topo do poste forma um ângulo de 75 com o objeto que se encontra no solo. Vamos desenhar o solo aqui. Vamos desenhar essas listas para representar o solo. Pronto. Ele fala que tem um objeto aqui e tem algo formando um ângulo aqui. O ângulo com o topo. Então, isso aqui... Esse ângulo vai formar com um objeto. Ele fala que esse ângulo é 75 graus Celsius. Aqui está o objeto. Pronto. Continuando, ele fala, a distância entre o poste e o objeto é 45 metros. Então, essa distância aqui entre o poste, isso aqui, e o objeto, essa distância aqui, ela equivale a 45 metros. Continuando, ele fala, a altura do poste equivale a... Então, é o que ele quer saber, essa altura aqui do poste, olha só. Então, ele quer saber a altura. Geralmente a gente representa com a letra H, pessoal, apesar de começar com a letra A. Então a altura a gente não sabe, a gente sabe a distância entre o poste e o objeto e sabemos um ângulo. Observe que quando encaixa o ângulo, pessoal, se vocês não lembram, mas nós temos que lembrar a questão de seno, cosseno e tangente, a relação no triângulo retângulo. E aí, qual relação eu devo usar? Essa daqui, vou usar essa daqui, pessoal, olha só, tangente de um ângulo, a gente coloca uma letra qualquer, tangente de um ângulo θ, um ângulo de uma letra, é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. O que a gente tem que fazer é observar no triângulo quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Cateto oposto, pessoal, é o ângulo que é o valor que está oposto ao ângulo, o próprio nome já diz, cateto oposto. O que é que está oposto ao ângulo aqui? Olha só, H, já temos um valor. Tangente de θ, esse θ é o ângulo. Quem é o ângulo aqui, pessoal? Ó, 75 graus. Então aqui vai ficar tangente de 75 graus é igual a cateto oposto, eu tenho que H. E quem é cateto adjacente? Cateto adjacente, pessoal, é o outro
o outro valor que sobra, o valor que não está inclinado, porque aqui a hipotenusa não vai entrar. Então, cateto adjacente, esse valor que é 45. Então, agora que montamos a relação, vamos olhar as informações que ele deu a respeito da tangente. Ele fala que tangente de 75 graus, pessoal, ele fala que é 3,75, 3,73. Então, nesse lugar aqui, eu vou substituir 3,73. Então, vai ficar 3,73 igual a H dividido por 45. Como eu quero encontrar o valor do H e esse número está aqui embaixo, eu faço o quê? Eu faço o meio pelos extremos. Aqui não tem nada embaixo, mas sempre quando não tem nada embaixo, eu coloco 1 para poder fazer a relação. Então, eu multiplico de forma cruzada. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar aqui 45 vezes 3,73 igual a H vezes 1. Só que H vezes 1 é o próprio H. Então, H aqui é a altura, pessoal, vai resultar em 157,85. Depois que vocês fizerem essa multiplicação aqui, aí vocês vão olhar, tem essa resposta? Não, mas ele quer a resposta aproximada. E 157,85, deixa eu botar H aqui. Então, H vai ser aproximadamente 168, que é o que está mais próximo, letra D. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão. A questão 15 diz: Mariana estava com algumas dívidas e resolveu pedir uma quantia emprestada com sua irmã. O valor da quantia foi de 6.350. Porém, como ela queria devolver o empréstimo em 12 vezes, a irmã adicionou um acréscimo no valor total de 15%. O valor da parcela paga por Mariana mensalmente à irmã foi de... Vamos à análise. Então, pessoal, agora que lemos a questão, o que é que vamos fazer? Vamos analisar as informações que foram dadas. Ele falou que Mariana estava com dívidas e ia fazer um empréstimo com a irmã. O valor do empréstimo vai ser, vou botar aqui valor, igual a 6.350,00. Aqui é um ponto, aqui é uma vírgula. Ele fala que esse valor vai ser pago em 12 prestações, porém a irmã ela botou um acréscimo de 15%. Então esse valor vai ter mais 15% no final. Pronto. Como é que eu calculo a porcentagem de um número? Existem duas formas aqui para fazer, pessoal. A primeira forma é eu calcular 15% desse valor e depois somar com o próprio valor. E a segunda forma é eu lembrar de como é a porcentagem. Porcentagem, pessoal, se eu tiver um número total aqui, sempre esse número total ele vai ser igual a 100%, sempre o número total. Então aqui eu vou fazer 6.350, ele vai ser igual a 100%. Ok, mas na questão ele fala que vai ter um acréscimo de 15%. Observe, se eu tenho um valor que é 100%, se eu aumentar 15%, vai ficar quantos por cento, pessoal? Se eu aumentar aqui 15%, vai resultar em quantos por cento? 100 mais 15, 115%. Então 115% vai ser esse novo valor que eu não sei. E em porcentagem, como a gente descobre a porcentagem de um número, eu faço a porcentagem que eu quero, 115%, vezes o número que eu tenho. Então, vezes 6.350. Isso eu descubro a nova porcentagem. Porcentagem, pessoal, o número eu sempre posso escrever de forma de fração, em que o número do lado do símbolo por cento fica em cima, embaixo fica o 100, sempre dessa forma. Vezes 6.350. Botar um igual aqui. Observe que essa multiplicação aqui é maravilhosa, pessoal, porque geralmente aparece zero para eu simplificar. Observe que eu vou simplificar um de cima com um de baixo. Então vai ficar 115 vezes 635 dividido por 10. Vocês podem fazer aí o passo a passo, pessoal, mas eu já fiz aqui. Então 115 vezes 635 dê igual a 7.302,5. Isso aqui já dividido por 10. Por quê? Porque eu multipliquei esses dois números aqui. Depois de eu multiplicar, vai dar o resultado. Eu pego esse valor, eu tenho que dividir por 10 que está embaixo. Pronto. Então, resultou 7.302 dividido por 5. Esse valor é a resposta? Não. Esse é o valor total que a irmã vai pagar a outra. Só que ela quer saber o valor de cada parcela. Ela vai pagar em 12 parcelas. Então, eu tenho que dividir esse valor por 12. Novamente, pessoal, vocês podem fazer o passo a passo aí. Eu só estou mostrando o caminho, então, porque se eu for fazer aqui vai alongar muito o vídeo. Então esse valor dividido por esse vai dar 608,5. Letra B, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal.
Vamos para a próxima questão. A outra questão, pessoal, fala o seguinte. Leia o texto a seguir para responder as questões 16 e 17. A corrida de um táxi foi totalizada no valor de R$ 76,50. Considerando que o valor do quilômetro percorrido é de 5,30 e que o valor iniciado no percurso é de 12,10, a distância percorrida em quilômetros para esta corrida foi de aproximadamente. Temos as opções. Então, pessoal, aqui basicamente o que ele falou é que eu tenho um valor fixo, que é 12,10, mais um valor por quilômetro. Como é que eu respondo esse valor por quilômetro? O valor por quilômetro, pessoal, eu vou representar que é o valor por quilômetro, ele falou que é 5,30 por cada quilômetro. Então, esse 5,30 eu tenho que multiplicar pelo valor do quilômetro. Eu vou botar o quilômetro com a letra. Por quê? Porque observe que tem um valor fixo mais 5,30 por cada quilômetro. Se o quilômetro for 1, vai ser um valor. Se o quilômetro que ele andar for 2, outro valor, e por aí vai. Só que ele falou que inicialmente ele pagou 76,50. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar o valor final que ele pagou e subtrair do valor inicial. Ou, de certa forma, nessa equação aqui, passar o 12 para o lado esquerdo. Então, eu fico com 76,50 menos 12,10 igual, e conservo essa parte. 5,30 vezes K, que é a quantidade de quilômetro que ele quer determinar nessa primeira parte. Essa subtração aqui, pessoal, é simples, vocês podem fazer o passo a passo. Eu vou mostrar aqui, ficaria assim: 76,50 menos 12,10. Isso aqui, pessoal, vai dar 64,40, mas aqui já está armado, é só vocês subtraírem, igual a 5,30 vezes o valor do quilômetro. Como ele quer encontrar o valor do quilômetro, o número que está do lado multiplicando, ele tem que passar para o outro lado embaixo dividindo. Então, como é que fica? O 64,40 eu conservo igual. Esse valor que está aqui do lado do quilômetro multiplicando, ele vai passar cá para baixo dividindo. Dividido por 5,30 igual a K. Pronto. Essa divisão aqui, pessoal, vocês têm que saber, eu só vou organizar aqui, ficaria aqui 64,40 dividido por 5,30. Então, aqui vocês teriam que aplicar os métodos da divisão com números decimais. Aqui, quando resolver aqui, pessoal, vai dar que K vai ser aproximadamente 12. Não vai dar 12 exato, vai dar um número próximo de 12. Só que nessas questões, geralmente, eles pedem o aproximadamente. Então, pessoal, olha só, a letra que vocês podem observar aí na resposta, a letra B. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Vamos para a próxima questão, que é sequência dessa. Vamos lá? A questão 17, ela fala o seguinte. Uma corrida com percurso de 36 km tem um custo de... E vamos fazer análise. Então, o que ele está pedindo basicamente é o novo valor se percorrer 36 km. Então, vamos aplicar o mesmo que a gente aplicou lá em cima. Então, o valor vai ser igual. O valor inicial é o mesmo, 12,10, mais 5,30 é o mesmo, que é o valor por cada quilômetro. Aqui parece um 9, mas é um 5. Vezes o valor do quilômetro. Só que o valor do quilômetro ele deu na questão que vai ser 36. Então, o valor vai ser igual. Eu tenho que conservar esse 12,10 porque eu tenho que resolver primeiro onde tem multiplicação. Então, vou resolver 5,30 vezes 36. Novamente, pessoal, vocês podem fazer aí o passo a passo. Vai dar 190,80 ou 190,8 mais 12,20. Isso aqui daria para fazer de cabeça, ó. 190 mais 12 dá 202. Então, ver o valor vai ser igual a 202,9, certo? E 202,9, pessoal, ou vírgula 90, olha só, letra A, certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos agora para a questão 18. A questão 18, pessoal, ela fala: em um projeto escolar serão construídos cones para sinalizar a organização no trânsito da escola na entrada e saída de veículos para deixarem as crianças. Os cones terão altura de 80 cm e diâmetro de 30 cm. O volume de cada cone em metro cúbico será de... Vamos lá para as informações? Então, pessoal, vamos à interpretação da questão 18. Ele fala que tem um cone. Vou tentar desenhar aqui basicamente um cone. Não vai sair tão perfeito, mas é basicamente assim um cone. Pronto, aqui está basicamente um cone. Ele fala que a altura é 80 centímetros. Então, a altura vai ser igual a 80 centímetros. Se a gente quiser transformar para metro, pessoal, esse valor teria que ser dividido por 100. Então, 80
por 100, corta um 0, fica 8 por 10, que é igual a 0,8. Então vai dar 0,8 metros. Vocês escolhem a forma de proceder, se vocês querem trabalhar com centímetro ou com metro. Lembrando que a resposta final ele quer em metro cúbico. Então seria bom trabalhar já com metro, mas vocês podem trabalhar com centímetro também. Ele fala que o diâmetro, pessoal, o diâmetro é a distância de um lado a outro da circunferência. Então, o diâmetro D é igual a 30 centímetros, que transformando para metro, seguindo a mesma lógica, é 0,3 metros. Pronto, então o que ele quer? O volume desse cone, na verdade, perdão. Então, volume, a forma do volume, pessoal, se vocês lembram, é igual 1/3 de π vezes R ao quadrado vezes H. Lembrando que ele fala aí que π na questão é 3, então ele já simplifica. Geralmente as questões podem dar 3,14, que é o valor mais próximo, mas ele deu que π é igual a 3. Então só vou substituir aqui agora. V igual a 1/3 vezes π é 3 vezes o raio. Tem um raio na questão? Não, só que tem uma relação importante aqui. O diâmetro, pessoal, é 2 vezes o raio. Se vocês lembram, o raio é da metade a uma das extremidades. Então, se o diâmetro é 0,3 ou 30 centímetros, o raio vai ser quanto? O raio vai ser metade do diâmetro. Então, o raio, vou botar aqui, igual a 0,15. Então, vou botar aqui 0,15, que é o raio ao quadrado, vezes o valor da altura, que é 80 ou 0,8. 0,8. Observe um detalhe, pessoal. Eu tenho um 3 em cima e 3 embaixo, eu posso só simplificar, porque 3 dividido por 3 dá 1, então é o mesmo que eu simplificar. Então eu fico com o volume é igual a 0,15 ao quadrado. Não é 0,15 vezes 2, pessoal. É 0,15 multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 0,15 vezes 0,15. Se vocês fizerem novamente, multiplicação é uma parte básica, pode não ser fácil, mas é uma parte básica, vai dar 0,0225. Esse é o valor de 0,15 ao quadrado, vezes 0,8. Olha só, novamente uma multiplicaçãozinha, pessoal. Então, a parte difícil é a organização e lembrar a fórmula. Essa parte aqui é treino, então, novamente essa multiplicação aqui, 0,0225 vezes 0,8. Se vocês fizerem novamente, vai dar 0,018 metros cúbico. Olha só, pessoal, a opção de letra que vocês estão vendo, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a questão 19. A questão 19, pessoal, ela fala: o lucro de uma empresa em reais, em função do tempo, em meses, é fornecido através da função exponencial a seguir. Ela em função de t igual a 32 vezes 10 elevado a t sobre 4. O tempo em anos que a empresa atingirá o lucro de R$32.000 é de aproximadamente. E temos as opções, vamos lá? Agora que já lemos a questão, pessoal, vamos à interpretação. Ele dá uma fórmula aí de lucro, L de t, quer dizer que é lucro em função do tempo, é igual a 32,10 elevado a t sobre 4, onde esse tempo está em meses. Lembrando que na questão ele pede a resposta em anos, então ele quer t igual a anos. Só que esse t da questão está em meses. Pronto, ele fala que em uma determinada questão o lucro é 32 mil, então vou colocar aqui 32, substituindo no lugar do lucro, 3 zeros para 1000, igual a 32 vezes 10 elevado a t sobre 4. Lembrando que aqui, pessoal, é básica uma equação exponencial. Como é que a gente vai resolver? Eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho que deixar essa parte que tem letras sozinha. Sempre o objetivo de uma equação que tem letras e números é eu deixar a letra sozinha de um dos lados da igualdade. Mas eu tenho que seguir a ordem das operações matemáticas, tenho que respeitar as ordens, fazer o que a operação pede. Então, eu tenho esse número multiplicando, eu tenho que passar para o outro lado, só que ele passa com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu repito 32 mil. Esse 32 que está multiplicando, passa para cá para baixo dividindo. Dividindo por 32, então aqui vai ficar igual a 10 elevado a t sobre 4. Pronto. 32 por 32 dá 1. Ora, a resposta vai ser 1 aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros. Então, 32.000 dividido por 32 vai ser 1.000, porque eu dividi 32 por 32 deu 1 e acrescentei os 3 zeros. Isso igual a 10 elevado a t à quarta. Pronto. O que é que eu faço agora, pessoal? Olha só, em uma equação desse tipo exponencial, em que eu tenho uma letra em cima, eu tenho que deixar essa parte de baixo
do mesmo jeito, na mesma base. Então eu tenho que transformar esse 1000 aqui com 10 e algo em cima. Como é que ficaria 1000? Eu tenho que lembrar que 1000, eu transformar em base 10, é o mesmo que 10 ao cubo. 10 ao cubo é o mesmo que, é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Por isso que aqui vai dar 1000, pessoal. Porque 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, 1000 eu posso representar por 10 ao cubo, ou 10 elevado a 3. Igual a 10 elevado a t a quarta. E agora, o que é que eu faço? Então, eu transformo na mesma base. Quando eu transformo na mesma base, pessoal, eu posso trabalhar apenas com a parte de cima. Então, é como se eu desconsiderasse as bases 10. Então, eu trabalho com as partes de cima. Então, eu fico com 3 igual a t sobre 4. Como eu quero encontrar o valor do t, ele vai ficar sozinho do lado da igualdade. Esse 4 eu faço o quê? Passa para o outro lado com a operação inversa da que ele está realizando. Ele está realizando o processo de divisão. Então, ele vai subir multiplicando. Então, eu vou ficar com 3 vezes 4 igual a t. Ou t igual a 3 vezes 4, que vai ser 12. Achei a resposta? Não. Por quê? Porque eu falei que aqui a resposta vai ser em meses. Só que ele quer a resposta em anos. Então, 12 meses dá quantos anos, pessoal? Vai ser igual a 1 ano. Super simples essa última parte. Letra C. Certo, pessoal? Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Vamos para a última questão. A última questão fala o seguinte. Dado o polinômio p de x igual a 3x à quarta menos 5x ao cubo mais x ao quadrado mais 6x menos 6, o valor de p de 10 é... Vamos lá? A última questão agora, pessoal. Ele dá um polinômio p em função de x é igual a 3x elevado a 4 menos 5x elevado a 3 mais x elevado a 2 mais 6x menos 6. E ele fala o quê? Para encontrar p de 10, ou seja, para encontrar p quando x for 10. Então, p de 10 é igual a, em todo lugar que eu tiver x, eu vou substituir pelo 10. Por quê? Porque olha só, o 10 está no lugar do x. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a 4, olha o 10 aqui no lugar do x, menos 5 vezes 10 elevado a 3, olha o 10 no lugar do x novamente, mais 10 elevado a 2, mais 6 vezes 10, só estou substituindo o 10 no lugar do x, menos 6. Então, p de 10 vai ser igual a... Aqui, pessoal, potência com multiplicação, eu conservo a multiplicação. Nunca que eu posso fazer 3 vezes 10, eu tenho que fazer a parte da potência. Então, eu conservo 3. 10 à quarta, pessoal. Observe que aqui é simples da gente descobrir. Eu repito 1, então, vezes 1. Esse 4 ele representa só na parte do 10, preste atenção. A quantidade de zeros que eu vou ter. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. Menos 5 vezes. Novamente, repito 1. Esse 3 representa a quantidade de zeros que eu vou ter. 1, 2, 3. Mais aqui a mesma coisa. Repito 1, 0 duas vezes. Mais 6 vezes 10 dá 60, menos 6. Pronto. Agora, P de 10 já dá para eu simplificar mais. Vou responder as multiplicações. 3 vezes 10 mil dá 30 mil. Menos 5 vezes 1000 dá 5 mil. Mais 100 mais 60, 160 menos 6. Então, isso aqui é igual a 30 mil menos 5 mil, dá 25 mil, certo? Mais 160 menos 6 dá 154. Então, isso aqui é igual a 25 mil mais 154 vai dar 25.154. Super simples essa, pessoal, desde que saibamos organizar o início. Olha só, letra C. Certo, pessoal? Terminamos mais uma resolução aqui de prova do Instituto MQV, Prefeitura Municipal de Itatim, Bahia. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.